Ultimamente a gente tem reparado um padrão mais do que a gente gostaria de estar reparando. Daquele filme que se baseia num personagem que começa quase um mito Uhum. no começo do filme. Você não entende, é uma figura oculta, mas que tudo tá acontecendo por causa das ações dessa pessoa ou dessa coisa, assim. E ele não mostra exatamente o que é, você fica meio em dúvida, geralmente é meio dúbio. É uma coisa que encanta, assim, enquanto você vai vendo. Mas do nada. Simplesmente eles decidem expor essa figura à exaustão o tempo inteiro, com cenas de meia hora explicando sobre essa figura e não te resta mais nada. E aí você vai sentindo que isso foi feito só pra dar uma agradada no público e explicar as coisas por explicar e que nada agrega assim na história, né? É sempre um suspense, começa um mistério e as coisas vão acontecendo que levam a esse personagem X. A gente vai falar de alguns filmes, mas são vários. E é tudo sobre ele, tudo começa a girar em torno dele e ele do nada vira o protagonista do filme. O que era pra ser um mistério, o que deixa um tom de suspense na trama, toma todos os holofotes e os holofotes tiram ele da sombra e acaba com o mistério e acaba com o suspense. E é sempre ligado ao estilo. Então a gente tá falando de alguns filmes, por exemplo, Long Legs, Weapons, A Substância. O estilo desse personagem é muito forte, ele é quase uma caricatura, uma coisa meio construída. E a gente fica até se questionando de onde vem, se vem do It é coisa, mas é um filme de Quando começou 2016. essa. É, Porque não é como se Halloween não tivesse tipo, uma figura mega sim. imponente e icônica ali, né, de cara. Então é uma coisa assim que se perdura. Mas o jeito que estão fazendo isso, eu, sinceramente, assim, eles realmente é o que você falou, eles querem transformar aquela figura no protagonista de algum jeito, custe o que custar, mas pra isso eles precisam explicar tudo, tintim por tintim. Ou se surgiu com a alta dos filmes da A24, de ter um personagem meio do mal e muito marcante, né? Uhum. Que vai fazer muito corte no TikTok. Então, parece que esses filmes são feitos pra irritar nas redes sociais. E quando você tá vendo, meio que ele não te entrega isso, né? Se o personagem não ganhar uma fancam no Twitter, eu acho que não vale a pena pra eles fazer o filme, porque é incrível, assim. Por exemplo, em Long Legs, eu gosto muito de boa parte desse filme. Eu adoro a atriz, a Maika Monroe, acompanho ela desde It Follows, que eu acho que é um filme incrível, inclusive, caso você não tenha visto, assista. Se você já viu, por favor, me conta o que você acha desse filme, porque eu não vejo muita gente falando. Mas então, desde essa época eu acompanho muito ela, eu acho que ela brilha muito nesse filme. A parte que o filme se centra em volta da figura dela é muito incrível, mas eles jogam tudo isso pro buraco pra explicar que ela era aquela menininha que o Nicolas Cage viu, e aí tem que ficar explicando, tem que ficar dando um momento, tipo, e é sempre uma coisa assim, Essa o Nicolas ligação, Cage né? está irreconhecível. Claro que ele está irreconhecível. Ele fica 5 horas, 6 horas numa cadeira de maquiagem colocando prótese. Óbvio que ele vai ficar irreconhecível. Essa ligação forçada dos dois, né? Tipo, você fica assim, pra que tem essa ligação? Exato. Uma coisa que podia ficar no subtexto, num tonzinho, só o cheirinho, você sente só o cheirinho que isso podia estar acontecendo, eles vão lá, explicam e filmam a cena de novo, falando que agora ela é menina e não sei o quê. E meio que tira a luz do filme, assim, de um jeito. Eu me sugo e fico tipo, ah, Do sim. nada você sai de uma cadeira de cinema e você tá numa cadeira de sala de aula recebendo uma explicação do seu professor. Essa é a sensação, você fica assim, Chega, né? né? Torcendo pra dar o sinal do recreio e você ir embora, entendeu? E agora Weapons é a mesma situação. É super interessante a história da mulher, você sabe, A Julia Garner, a professora Julia é Garner, super interessante a lore dela, todos os traumas, as questões que ela enfrenta e do nada ela é esquecida ali e começam outras situações. pra ter cenas inteiras da tia Seria tudo isso Gladys. machismo, então, né? Não, mas ele vai pra essa velha, né? E aí começa toda essa situação com a tia Gladys, e depois mostra ela. Meu Deus do céu, ela é insuportável. Ela é super interessante no começo, todo o mistério que sonda ela. A cena na floresta, do policial com ela, você não sabe se ela é um ser mítico e tal. E do nada ela já tá andando de carro, indo matar os outros. Contando a historinha dela, recontando tudo o filme, onde que ela agiu, exatamente que ela agiu, Sim. quais são exatamente as coisas que ela tem que fazer pros feitiços, o que ela precisa, o que ela fez. E assim, e veja, a gente não tá nem falando, reclamando muito da estética em si, porque eu Sim. acho que é um personagem bem Sim, feito. são personagens É interessantes. visualmente muito interessante. Só que parece que isso que importa. Uhum. E é isso que no final também as pessoas acabam falando, assim, de Long Legs, de Weapons, o que eu vi as pessoas falarem, esse personagem é incrível. Parece que é feito na sala de roteirista assim, ó. Chega alguém e fala assim, ó. A gente vai partir do personagem pra fazer o filme, não fazer um personagem e não fazer um filme que tem um personagem legal, né? Exato, então, tipo assim, aí já se fala spin-off desses personagens.
Mano, se era isso que você queria, por que não fez um filme inteiro desde o começo? Faz uma série, então, Exato, fazendo todo. sei lá, tipo, faz o filme. Tia Gladys, o filme. Tia Gladys, 2 pontos, o filme. Nicolas Cage, 2 pontos, é o Long Legs. Tipo assim. Escanteia o personagem super interessante das obras, né? Exato. Olha como essa véia maquiada é interessante, né? E nessa pegada também vem a substância, é a mesma coisa. Então, assim, é um padrão que tá se repetindo muito nesses últimos 5 anos. Assim, a substância não é um filme nem que eu desgosto, mas ele cai nessa mesma coisa, assim. Não vou nem entrar no mérito do filme de ficar essa questão de ela é ela, mas ela não é ela. Então, tipo assim, o que a Elizabeth velha ganha com essa troca? Tipo, ela não ganha nada, porque ela não é a mesma pessoa, ela não tá vendo essas coisas, então nem isso tem. Mas enfim, não vou nem entrar nesse mérito que parece que tudo no final é construir um filme, que você fica mega interessado, mega assim, pra da metade, ou tipo, no último terço do filme, simplesmente essa véia que esse casacão amarelo é foda, né? Criar alguns takes que vão hitar nas redes sociais. E é sobre isso, mas é interessante o que o modernismo fez, o pós-modernismo fez com E a indústria do cinema, né? o quanto isso é efetivo. Sim. Extremamente Estamos efetivo. aqui falando disso. Até agora. Ele gera um marketing orgânico, que é a melhor coisa do mundo. Eles não precisam gastar R$1 e as pessoas vão estar fazendo videozinho falando sobre. Fantasia de Halloween, Fantasias, não sei o quê, pra sempre isso. Só que é muito triste, porque essa parte estética existe e é da hora, só que aquele filme que começou sendo muito bom e muito interessante é destruído por causa dos personagens e o que sobra é esse monte de gente se fantasiando de long legs, de tia Gladys, de A Substância. Enquanto isso, a gente tinha citado a Halloween, você vê como no filme foi feito assim. Olha, ele é um doidinho que tá lá internado e é isso. Não há foco nele. Ele, na verdade, é um ser humano que carrega todo um misticismo. É puro terror aquilo lá. Você não sabe o que ele vai agir. Você não sabe como ele vai agir, o que ele vai fazer, de onde ele vai vir. E nunca é descoberto. Eu tô gaguejando muito. E nunca é descoberto. Exato, tipo assim, ele vai lá e acaba que o filme é sobre ele tentando matar a Laura lá, né? A Final Girl, a mais final, mais famosa das Final Sim. Girls, né? E assim, o filme, ele poderia ter alguma coisa, mas ele. Óbvio, porque não faz sentido você querer explicar ou perder tempo tentando fazer uma correlação que falar, tipo, então antes dele ser doido é porque ele era parente, ele era vizinho da Laurie Strode, e por isso que ele foi lá, e por isso que ele tá tentando matar ela, e porque isso, sinceramente, de nada adiciona num filme. Olha como eu sou um gênio do roteiro e da direção, eu consegui conectar todas as coisas, e no fim fica super chato de assistir essa parte, fica meio pedante, né? Você fica, olha como esse diretor ele fica questionando a sua inteligência a todo momento. Quase uma síndrome de Shyamalan de tentar fazer um grande plot twist entendendo, e alguma coisa ali no final e te entregar a qualquer custo, tipo, pra você ficar tipo, não acredito. O próprio filme da filha dele entra meio nesse tópico também, né? De criaturas interessantes, apesar dela não ter essa proposta de usar essas imagens pra criar um personagem, né? Aquelas criaturas. Não sei se ela tinha essa proposta, assim que não deu certo, mas assim. Pra criar, né? Alguma mística em volta do filme. Só que ela também se perde e começa a explicar e querer criar um final super. Criar ligações que não existem, né? Exato, e motivos e motivações, e vai e volta pra. E assim, o filme, a ideia era ótima. Ele não precisava ter aberto esses parênteses pra se provar de algum jeito, ou se provar pra audiência que ele é uma coisa. Entendeu? Sim. E tudo isso meio que começou, caso você não tenha visto o vídeo de Estrada Perdida ou não tenha visto Estrada Perdida, vá vê esse vídeo, depois você volta aqui, porque esse filme, ou não também, continua vendo, porque esse filme trouxe um personagem que literalmente não tem nome, ele é acreditado como o Homem Misterioso. E assim, ele não usa de nenhum artifício muito bizarro ou de ficar se escondendo, ele é simplesmente uma figura que tá ali na luz do dia, no meio de todo mundo, ele aparece e ele é uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi em tela, assim, não porque ele tem toda uma lógica por trás ou coisas que precisam ser explicadas, ele vai lá, ele chega no filme, ele faz o papel dele, ele leva a trama de um lugar ao outro, conduz a gente e ele não precisa ficar se explicando ou perdendo tempo, porque no final, quem é o Homem Misterioso? É um Homem Misterioso. Ele é completamente bizarro, você não entende o que ele é. Exato. E esse é o ponto. O que é a Tia Gladys? Ele não é um filme de slasher, não é um filme de espírito, ele tenta ser um filme de bruxa, mas no final é só uma véia gagá. O Long Legs, mesma coisa. Você fica só assim, um velho gagá. É só um velho gagá. A substância é outra velha gagá.
E assim, se for fazer um filme de velho Gagá, faz que nem fizeram com o Michael Myers. É um velho Gagá mesmo, literalmente Gagá, diagnosticado como velho Gagá. E é muito melhor, você não precisa ficar explicando as coisas e fazendo essas correlações. Eu acho que nosso ponto é tudo sobre isso, assim, porque isso tá me pedindo muito. Realmente pensando agora, há uma mistura dos slasher com esses filmes de espírito, que não me parece levar a algum lugar que seja gostoso de assistir, que te dê algum medo. No fim, não te dá o medo do slasher, de você ser perseguido, de ser morto, e não te dá o medo do místico, da bruxaria, do demônio. Você fica assim, tá bom, né? Entendi. E outro filme que faz isso muito bem, porque eu acho interessante botar esses contrastes, porque às vezes pode parecer meio perseguição nossa com certos filmes. Mas olha lá, assiste esses filmes que a gente tá falando meio mal e depois assiste os que a gente tá falando bem. E, por exemplo, A Bruxa, aquele filme meio clássico já, né? Começou com nessa nova onda de terror aí, desse estilão aí, você sabe muito bem qual é. E a bruxa não aparece praticamente o filme inteiro. Ela tem algumas cenas, você sabe que tudo ali tá acontecendo por causa dela, por causa dos feitiços, das magias, do que ela tá aprontando ali, pega a criança. Enfim, a gente sabe que ela tá lá. A gente não tá nem vendo ela, mas a gente sabe que ela tá lá e não precisa explicar que ela é uma bruxa das ordens não sei o quê, porque é as dinastias das bruxas, e pega e explica exatamente qual que é o pacto dela com o diabo, mostra a bruxa fazendo pacto com o diabo, entendeu? Não precisa ter o contrato assinado pra mostrar, as coisas não... Eu duvido que você não tenha entendido e gostado muito do filme. E no final, quando é mostrado algum tipo de bruxaria mesmo, é muito mais efetivo. E Você muito realmente chocante, fica impactado. muito chocante. O filme acaba ali e você fica tipo assim, mano, realmente, que foda. E é um negócio... E é uma reação muito melhor do que ficar tipo assim, nossa, eu não acredito que ela fez isso o tempo inteiro, sabe? Parece um negócio meio... Foi a tia Gladys o tempo todo, assim, enfim, sei lá, é isso. E esses filmes que a gente falou que a gente não gostou, né, esses filmes que a gente ressalta essas coisas, é porque ele dá uma revolta, porque não é aquele filme que você vai no cinema e não gosta, é que você gosta, mas você fala, mano, poderia ser tão melhor. Fizeram isso, e assim, sem querer ficar nesse negócio de ficar discutindo o filme pelo que ele poderia ser e não pelo que é impossível não pensar São por decisões questionáveis demais. Exato, por que no final eles decidiram pegar e só bombardear a gente com esse tanto de informação, sendo que o filme ele tava funcionando. Caso você tenha percebido isso também, tem inúmeros filmes que entram nessa categoria, como aquele Man, Faces do Medo também. Olha, a 24, assim, tá de parabéns mesmo, né? Já pode fechar. Olha, que Netflix comprar a 24 e destrua isso daí também, entendeu? Vai pro socatão da Netflix. Caso você também tenha reparado isso com algum outro filme, fala que a gente pode até fazer um vídeo sobre esses filmes, assim, né? De novo, os vídeos que vocês indicaram. Ou tenta mudar a nossa opinião. Quero ver você conseguir. Tá desafiado.